Rewrite Sonic, um dos personagens mais famosos e amados aqui no canal. Com certeza muita gente deve ter me conhecido graças ao meu vídeo sobre quem é o Rewrite Sonic. Afinal, ele com certeza é um dos meus melhores vídeos. E recentemente surgiu digamos assim, novo capítulo, ou melhor, nova membra para esse universo do Rewrite Sonic. E convenientemente, essa nova personagem é uma, digamos assim, mistura do Rewrite Sonic com a minha personagem favorita de Sonic, a Amy Rose. Sim, a Amy é a personagem que eu mais gosto em Sonic. No caso, eu estou falando de Rose, ou Malware, ou Rewrite Amy, como preferir chamar. Uma personagem criada pela artista Sanshiro, e que apesar da sua história não estar 100% completa, ela tem chamado muita atenção. E eu, como muito fã do Rewrite Sonic e o maior fã da Amy Rose em todo o Brasil, não poderia deixar de falar dessa nova personagem. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está muito, mas muito perto de chegar nos seus 70 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem, e vamos entender quem é Malware. Hobbyista, com a Leroy Merlin o seu projeto vai mais longe. Aqui você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Materiais de construção, ferramentas... Malware. Sejam bem-vindos ao mundo de diversão, meus amigos. Bem, preciso deixar uma coisa bem clara logo de começo. A Malware, a personagem em si, faz parte oficialmente da lore do Rewrite Sonic? A resposta é não. Apesar de ela ter envolvimento com Cami. Ok, Cami, eu não vou te atrapalhar no vídeo. Rewrite Sonic e a Springless, a criadora do Rewrite, saber da existência da mesma e gostar da personagem, nada da história da Malware conta para a história do Rewrite. Ela é, como eu disse, uma personagem fan-made baseada no Rewrite Sonic, mas não tem nenhum envolvimento com a história oficial do mesmo. Com isso explicado, eu posso continuar. A história da Malware, por incrível que pareça, não começa com a personagem em si, e sim, ela começa com a história de uma humana, a chamada Mônica. Mônica era uma garota que cresceu sendo bastante sonhadora, criativa e talentosa, mas ela vinha da típica família conservadora normal, digamos assim, que, obviamente, igual a quase toda família desse tipo, por trás dessa máscara, não era das melhores para a garota. Mônica veio de um lar de dois pais que, apesar de amar a filha de certo modo, eles eram bastante controladores. E apesar de sim amarem a Mônica, no fundo eles também a consideravam como um certo fardo para eles. Não pensem que isso era um lar abusivo ou coisa do tipo. Era mais que os pais amavam a sua filha, mas também queriam que ela fosse, segundo eles, útil de verdade. E só realmente demonstravam afeto a ela quando ela fazia algo que lhes agradava e que tivesse alguma utilidade a eles. E acima de tudo, eles a ensinaram a vida toda a ser o que eles consideravam o melhor para ela. E por isso a Mônica viveu como uma garota que sempre tentava agradar ao máximo aos outros. E às vezes isso era até exagerado, com muitas vezes ela até esquecendo dela mesma no processo. Mas, graças a Deus, apesar disso, Mônica continuou crescendo junto aos seus múltiplos sonhos e se tornou uma ótima programadora, além de possuir uma vasta imaginação. E mesmo que, claro, os seus pais não ligavam para os seus sonhos e queriam que ela arranjasse um emprego normal, ela não desistiu do seu sonho e continuou a segui-lo com cabeça erguida.
Apesar de ela ter dificuldade no começo, afinal ela não tinha nenhuma experiência na área, ela foi chamada por uma pessoa que a chamou para lhe ajudar na programação do que seria um jogo perdido. Um jogo perdido pirata de Sonic. Onde nesse jogo havia um Sonic poligonal com temática de aventura e, mais importante, que estava dentro de um antigo CD. E sim, era o jogo do Rewrite Sonic. Não dá pra saber se essa versão do Rewrite do universo da Malware tem as mesmas origens e história do Rewrite que conhecemos, mas o que sabemos é que seu jogo existe e a Mônica estava trabalhando no mesmo. E nisso, como tentativa de melhorar o jogo, Mônica cria a Rose, ou Malware se preferir. Sim, é agora que chegamos na origem da malware em si. Mônica, primeiramente, a criou para o que seria um mangá fan-made para promover o jogo, e assim criou a personagem à base da Amy Rose, obviamente, onde, ao começo do jogo, ela seria uma inimiga para que depois ela se tornasse uma aliada e se adaptasse conforme o que o jogador, usando o Rewrite Sonic, fizesse em seu jogo. Mas algo que a Mônica não esperava é que esse mangá feito para promover o jogo fizesse um baita sucesso e a personagem da Rose fosse extremamente querida pela comunidade de Sonic, o que fez ela ficar ainda mais motivada em continuar o seu trabalho naquele jogo. Mas aí que se encontra o problema. Infelizmente, o jogo teve de ser cancelado, porque a mesma pessoa que contratou a Mônica acabou sendo presa, porque aparentemente o jogo estava sendo investigado pela polícia porque ele estava causando que os seus jogadores retirassem as suas vidas. E o seu chefe era um dos envolvidos, indicando que sim, o Rewrite que conhecemos estava naquela cópia. Felizmente, como a Mônica não sabia de nada, ela foi liberada, mas ela acabou perdendo o emprego. E infelizmente, ela teve de deixar de lado a Rose, a sua personagem tão querida, pois agora ela precisava arranjar um novo emprego. Ou pelo menos, era isso que ela pensava. What if your For You page was all game? Play endless creations. You can even create... Ou pelo menos, era isso que ela pensava. E agora eu vou ter que voltar um pouco no tempo. Desde o início da vida da Mônica, graças à sua criação conturbada com sua família, ela viveu sendo perseguida por uma coisa chamada fobia. Uma entidade sem gênero e incorpórea que se alimentava dos medos e inseguranças de suas vítimas. E como eu falei antes, desde o início, ela fazia isso com a Mônica, buscando acima de tudo dominar o seu corpo, já que essa entidade, ela quer ter um corpo humano só para ela entender e viver como um ser humano. E o seu principal alvo e o corpo que ela mais quer possuir é o da Mônica. Mas por motivos até então desconhecidos, já que, como alguns devem se lembrar, eu disse que a história da personagem ainda estava em desenvolvimento, Mônica consegue de alguma forma prender a fobia dentro da Rose, sim, a personagem, servindo ela como seu receptáculo e, digamos assim, o seu novo corpo. E obviamente a fobia não ficou nem um pouco feliz de estar presa dentro daquele personagem de videogame. Afinal de contas, aquilo não era um corpo humano de verdade. Mas, ao mesmo tempo, isso meio que serviu como sua nova oportunidade. Afinal, antes do chefe da Mônica ser preso, ele já havia conseguido enviar o jogo a algumas pessoas, com a personagem da Rose e, pior, com a fobia possuindo seu corpo. Ou seja, sim, fobia acabou de certo modo se espalhando junto ao jogo e suas várias cópias. E bem, apesar dela ter por foco principal se vingar da Mônica, ela também não se importa em fazer novas vítimas. Mas isso é só quando ela está no controle.
Porque, segundo o que já sabemos, meio que agora a Rose, ou a Malware, vive com duas personalidades. A primeira é quando ela está na sua forma normal, sendo essa a IA que a Mônica criou, que não é inocente. Como eu falei, ela vai se adaptar ao jogador, podendo ser tanto uma inimiga, quanto neutra ao jogador, quanto até uma boa amiga ao jogador. E a segunda personalidade sendo a Fobia, que sempre vai aparecer quando a Rose abre o zip no seu vestido que ela possui, liberando a entidade, que possivelmente tem por objetivos continuar se alimentando de medo e sofrimento daqueles que se encontrarem com ela dentro do jogo, e principalmente encontrar a sua vítima favorita, a Mônica. E sabe a pior parte? Segundo o que a história dá a entender também, a Malware pode se comunicar e observar por qualquer coisa que possua a imagem da Rose. E nisso inclui até mesmo esse vídeo de agora. Talvez ela esteja me observando ou até mesmo observando você do outro lado da tela. Bem, eu tomaria cuidado ao dormir à noite. Esse é meu único aviso. Eu também posso ver vocês do outro lado da tela. E bem... É isso. A Malware ainda é uma personagem muito nova, não temos muita coisa ainda da personagem, como o Rewrite Sonic, por exemplo, mas eu queria muito falar dela aqui no canal. Afinal, como eu deixei bem claro, eu gosto muito da Amy Rose e do Rewrite Sonic, e acabei adorando toda a ideia da Malware como personagem e não consegui perder a oportunidade de falar sobre a mesma aqui no canal. Enfim, eu acho que era isso. Devo dizer, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos. Pra você. Ok.
vai descer. Vai descer. Eu vou bem pouco. Realmente sofrido. Muito Deus, quase não estudo muito. Tanto a musiquinha do Sonic. Opa, vai pra trás. Puxa, eu tô cantando. Ele tá subindo ou descendo? Fica até zoada. Poxa, Lord X. O bicho mais velho da bagaça tá tão sentado. Ai, tá levantado agora. Eu percebi. Mano, eu nem sei o que eu faço da minha vida. Meu Deus. Ela falou que o que vai acontecer. Tem nada pra fazer pra mim. Oxi.
Né? Isso. Vermelhinho. 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 Acabou de subir. Oxi, na tela do computador. Você tá mudando de cor. Umas setas. Não tá para fazer esse vídeo. Muito. Vou dar um like. Não entendi inglês. Ai, tá me deixando pronto. Me deixando pronto assim. Vai tirar a tela, não tá me deixando pronta. Dá dor de cabeça isso. Ué, cadê o bicho? O Sonic. Poxa, Press One Round 2. Outros dados picos whites. Codes. Todos fortes. Dados artistas. False arquitetos. Leites. Wise food. Stun. Argures. Playnestes. Mas que olha esse tupi safado, quanto é socorro, pessoal da que se ligame, decalo, glitter, don cachi, conanto, deve, zoe, dog, boy, zoel, anaka, laki, warriors, gumbo, scoop. Puni. Yulia Toko.